Boa tarde, agradecendo a presença de todos, passando a bola para nosso executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, a apresentação do atacante Janderson, que chegou a semana passada, já foi regularizado e está à disposição do técnico rubro-negro Leonardo Condé. Boa tarde a todos. Rapaz, capricharam no volume aqui hoje, viu, Roque? Tá bom. Primeiro, desculpa pelo atraso. É um prazer estar aqui, apresentar o Janderson, um cara que vocês não sabem, mas a gente já vinha tentando há muito tempo, que a gente tem uma convicção, uma expectativa muito grande, né? Isso só traz, obviamente, mais responsabilidade para ele, mas a gente entende que ele está pronto para isso. E eu acredito que é um dos atletas, né, que tem a cara do Vitória, um cara que tem um perfil muito interessante, que faz várias funções dentro de campo. E eu deixo aqui minhas boas-vindas para você, Janderson. Deus abençoe sua temporada, que Deus abençoe, né, todo o tempo que você esteja aqui no Vitória, que seja um ano de muitas vitórias, se Deus quiser. Não, já perguntei. O embate, né? Bom, Boa tarde, Janderson, Ítalo. Janderson, você chega no Vitória depois de declarações do presidente Fábio Mota dizendo que o Vitória estava no mercado atrás de um atacante de beirada, né? E você chega do Botafogo jogando centroavante. Queria que você explicasse um pouco dessa sua possibilidade de atuar como centroavante e atuar também pelo lado do campo como ponta. primeiramente, boa tarde. Eu, quando era mais novo, eu já era extremo. Aí fui para um clube lá em Maranhense, que foi aí que o treinador me colocou de centroavante. Aí foi aí que eu fui me acostumando a jogar de centroavante. Aí, mas eu sou extremo. Ainda dentro dessa pergunta, tem preferência lado direito ou lado esquerdo? Não, faço os dois lados e tô aí para ajudar o clube nas duas funções. Janderson, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória. Você chega a um clube que desde o processo de subida da Série C para B, do título da B para A, tem uma conexão muito grande com o torcedor do Vitória tem feito grandes festas. O Abel Ferreira, que é um dos principais treinadores do futebol brasileiro, enfatizou a alegria e a força da torcida do Vitória. Qual é a sensação de chegar num clube que tem vivido grandes anos de uma reconstrução e de uma forte conexão com o torcedor, para que você possa implementar o seu futebol no Vitória e fazer com que esse torcedor fique feliz não só com o clube, mas também com o seu processo desde já? A expectativa é muito grande, feliz demais. Foi essa torcida aí que me fez eu chegar aqui, que eu vou acompanhando os vídeos. E eu vi a torcida muito grande, muito vibrante, ajuda muito a equipe. E foi elas que fez eu chegar até aqui. Janderson, seja bem-vindo à Vitória, boa tarde a todos. O que lhe motivou a sair de um clube como o Botafogo, que até ano passado estava brigando por título de Campeonato Brasileiro? Qual potencial você enxergou, tanto para a sua carreira quanto para o clube vir aqui para o Vitória? E o que você projeta para o rubro-negro nessa Série A? Não entendi o começo que você falou. A sua motivação em deixar o Botafogo, que estava brigando por título de Série A de Campeonato Brasileiro, para vir para o Vitória, e como você enxerga essa sua projeção na sua carreira, o quão bom é para você e para o clube estar aqui no Vitória hoje? Né, isso daí é muito complicado, né? Eu deixei um clube de Série A, mas vim aqui para cá também. O meu objetivo é jogar, que não está tendo muita oportunidade lá no Botafogo. E minha motivação muito grande de estar aqui nesse time do Vitória, o maior de Salvador, né? E graças a Deus eu gostando demais de estar aqui com a equipe do Vitória. Tá nervoso, Janderson? Um pouco. Seja bem-vindo, meu caro. Você é de São João do Meriti. Só tem amigo. Aqui ninguém fala mal de ninguém, fica tranquilo. Você é de São João de Meriti, isso aí? Certo. Já fui lá, conheço, tenho parentes lá. É uma comunidade realmente que o IDH não é tão bom, mas o povo é trabalhador. E eu quero conhecer um pouco mais da sua infância, da sua correria, da sua dificuldade de estar aqui hoje. Porque é muito fácil ver o Janderson de camisa do Vitória, cheio de pompa chegando, né? O valor que foi a contratação, mas
O que foi o Janderson antes de estar aqui no Vitória? Conta um pouquinho para quem não sabe. Minha história é muito longa. Eu era pequeno, vim de uma família carente, que não tinha condições de ter nada dentro de casa. Eu vendia doce na rua, de lá de Jacarepaguá a Madureira. E eu encontrei um empresário que até hoje me ajudou, tá até hoje me ajudando, né? Graças a Deus eu tô aqui por causa dele. E é isso, cara. A minha história é muito longa. Depois vou contando para vocês aos poucos, mano, que é muito longa. Hoje, Anderson, bem-vindo. Espero que você conte sua história longa no podcast do Leão, aqui na TV Vitória. Eu sou Flanquel Lima, bem-vindo aqui ao Vitória. Queria direcionar para você, Ítalo, a pergunta sobre esse mercado inflacionado que está através das SAFs e o quão foi complexo. Enfim, você está demonstrando toda a habilidade aqui de trazer um atleta de potencial como é o Janderson. Explica para a gente como é que foi a negociação e como está sendo o desafio mesmo de estar nesse mercado, repito, inflacionado em virtude das SAFs. O mercado está bem inflacionado em virtude das SAFs, da projeção de liga, etc., né? Tudo isso, né, tem trazido um boom de uma forma geral, né? Mas a gente, antes de mais nada, a gente tem tentado conciliar a nossa realidade financeira junto com o perfil de atletas que a gente acredita que vai encaixar no Vitória e que a gente consegue ter um retorno técnico e financeiro, né? Quando a gente vai atrás e investe não só no Janderson, mas no Léo, no Daniel, em todos esses atletas, são porque a gente enxerga que são atletas jovens, né? Que se a gente deixasse de repente para tentar ir atrás ou efetuar uma compra, daqui a 2, 3 anos, talvez o clube não tivesse a condição. E é isso que a gente acredita. Então, como você falou, é a habilidade, né, para somar junto com a responsabilidade, né, porque, como eu sempre digo, a gente tem muito respeito primeiro a quem consome o clube, que é o torcedor do Vitória. E a gente aqui não pode fazer nada no qual coloque sequer a possibilidade de algum risco, né, para que o Vitória não sofra, de repente, como ele já sofreu um dia com questões administrativas e financeiras. Janderson, boa tarde, seja bem-vindo, Giovana Rimola. Então, como você mesmo falou, sua história é de uma superação muito, muito bonita. Você se tornou profissional apenas em 2020, não chegou a passar pelas categorias de base e chega ao Vitória sendo uma das contratações mais caras do clube. Eu queria saber como é lidar com essa responsabilidade, né? Tendo uma trajetória tão diferente da maioria dos atletas, e qual lição você tira disso para poder dar o seu melhor aqui no Rubro Negro? Minha expectativa é muito grande aqui na história do Rubro Negro. Eu vim para somar e junto vamos conquistar o nosso objetivo, em ajudar muito o Vitória para conquistar os objetivos. E se Deus quiser, vamos conquistar nosso objetivo, que é chegar na Sul-Americana, na Libertadores. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Janderson, boa tarde, Costa Filho da TV Bahia. Você teve uma passagem pelo Botafogo de 2 anos, quase 3 anos, né? Você chegou no final de 2022, disputando as competições. Você passou 40 jogos, foram 4 gols marcados, 4 assistências. E você falava sobre oportunidade. Qual que é a responsabilidade de querer ser o titular do Vitória nesse sistema de Léo Condé? Mano, eu vim para somar, como eu disse, né? Eu vou fazer o meu melhor nos treinamentos para me ter a minha oportunidade e mostrar para que eu vim. Janderson, boa tarde. Nuno Krause, da Itatiaia. Você mesmo falou, né, que não teve tantas oportunidades nesses últimos jogos do Botafogo, e no ano passado foi a temporada que você teve mais jogos na carreira. Foram 26 jogos, 3 gols, 3 assistências. Eu queria que você desse a sua versão. O que deu errado para que você não tivesse tantas oportunidades no Botafogo nesse ano? Foi troca de treinador. Quando troca muito de treinador assim, vai mudando as formações. Aí fui perdendo espaço. Mas, graças a Deus, fiz uma temporada de 2023 bom. E, graças a Deus, o Ítalo me contratou. E eu vou dar o meu melhor aqui no Vitória. Janderson, Fábio Almeida, Rádio Acesso, canal do PH. A gente
quase foi vizinho de alguns anos na frente, né? Mas praticamente aquela mesma região da Baixada Fluminense, Mesquita, São João de Meriti, tudo próximo, então eu sei mais ou menos a área que você conviveu, cresceu ali, eu conheço um pouquinho. Pegar aqui um gancho do colega, né? Falando em relação a gols, eu olhando aqui os seus dados, e umas, né? Que você ali atuou no Sub-20 e também no Sub-23 do Botafogo, os únicos, aliás, Duque de Caxias e Angra dos Reis foram os únicos times que você não teve a oportunidade de marcar, o restante você fez gols em todos os clubes que você já passou. Faro de gol você tem que possa ajudar o Vitória, o torcedor do Vitória hoje pode ficar despreocupado que chegou mais um jogador para balançar as redes dos adversários? Sim, o Vitória pode ficar despreocupado, que eu vim para somar, né, e fazer bastante gol nesse Brasileirão aí e ajudar a equipe a chegar no objetivo. Janderson, boa tarde. Leonardo Santiago aqui do Canto Rubro Negro. A gente sempre pergunta para os atletas que estão chegando com relação à estrutura. Queria que você falasse um pouquinho da estrutura de trabalho que você encontrou aqui, tanto no corpo de profissionais quanto da nossa estrutura física aqui, academia, centro de treinamento e tudo mais. Excelente estrutura, gostei bastante, a estrutura muito boa. Bate de frente com o time grande do Rio também. Janderson, boa tarde. Você já atuou pelo Bahia de Feira, né? Isso. Queria saber se você em algum momento já enfrentou o Vitória no Barradão. Se não, domingo eu vi que você estava presente aqui no gramado. O que você achou da atmosfera, né, da torcida do Vitória? O que você sentiu naquele momento? E também queria deixar uma pergunta para Ítalo, sobre o mercado da bola também, Ítalo. Muito se falou que o Vitória traria 2 pontas, né? O torcedor, inclusive, cobra isso muito até hoje. Eu queria saber quais foram as dificuldades do Vitória em não encontrar esses 2 pontos. Eu sei que o Jantos já disse que ele, de origem, ele é ponta também, mas a torcida ficou na expectativa desses 2 jogadores de beirada também. Primeiro, não joguei contra o Vitória. Eu cheguei no Bahia de Feira só para disputar o Brasileiro. Foi dali do Brasileiro que minha vida andou, que eu fui parar no Botafogo. Eu ouvi uma sensação muito boa, mano. Torcida muito pica, mano. Muito bom. Desculpa. Torcida muito boa, mano. E foi isso que me motivou a chegar aqui, pô. Vim aceitar a proposta do Ítalo e foi isso que me motivou. Ô, Roque, vamos finalizar com ele. Finalizar com ele, por que ele causa tem que do horário. treinar. Pode vir. Terminou? Terminou com ele, agora terminou. O Ítalo está à disposição para responder as perguntas. Vou responder. Então, sobre 2 pontas, né? O mercado é uma posição que notoriamente entre nós, assim, diretores ou profissionais de clubes, a gente sabe que é uma posição que é muito difícil. Na verdade, a gente brinca que o mercado está muito louco porque todas as posições estão muito difíceis de você achar, né? Porque eu acredito que a questão da janela, eu sou totalmente a favor, trouxe uma responsabilidade maior na qual as pessoas evitam aquele rodízio de jogadores que existia mais, né, antigamente, assim. Qualquer momento você poderia tirar 3, 4, um mês tirava 2, no outro tirava mais 2. Hoje em dia você não pode fazer mais isso. E a dificuldade que a gente encontrou foi de um mercado, de fato, um pouco inflacionado, um mercado com pouca opção, e a gente não iria trazer por trazer. Essa que é a grande questão. A gente tinha outras opções, né, graças a Deus, né, principalmente esse ano, eu acredito que a visão quanto ao Esporte Clube Vitória ele tem mudado bastante, a credibilidade, acredito que se não voltou 100%, acredito que está muito próximo a isso, né, e mais uma vez eu destaco o trabalho do presidente, né, e isso, né, todo mundo sabe. Mas, diante das dificuldades, a gente acabou optando, dentro do perfil que a gente entendia, de trazer o Janderson, para não evitar
onerar mais o clube ainda com opções que a gente, de repente, não tinha tanta convicção. Ítalo, boa tarde. A gente sabe que a janela encerrou recentemente, porém o Vitória ainda pode contratar atletas dentro de alguns contextos específicos. Queria que você explicasse para o torcedor quais são os atletas que podem chegar agora e também a respeito do Vitória continuar monitorando o mercado para a janela de junho, né? Junho, se eu não me engano, é julho. Julho. De julho, pronto. Exatamente. Hoje, atletas livres que atuaram nos estaduais do Brasil, né, até o dia 19, o último dia 19 que rescindiram até essa data, eles podem ser transferidos. Ou atletas que na janela anterior também ficaram livres antes da data também podem ser transferidos. Depois disso, só no dia, se eu não me engano, 10 de julho ou algo assim. Não, Vitória não para, eu sempre falo isso. Graças a Deus, hoje a gente conseguiu construir um processo muito interessante de monitoramento de mercado. Eu sempre digo que a ideia é cada vez mais, assim como já foi a grande maioria, mas não todos, mas a ideia é cada vez mais a gente procurar o jogador do que o empresário vir oferecer a gente, né? Então, se a gente já sabe o que quer, se a gente já está monitorando, se a gente já está acompanhando o jogador, a ideia é justamente, né, esses jogadores, obviamente, eles terem preferência e a gente ir tentando cada vez mais esse perfil. Ítalo, desses 2 últimos dias, um assunto no termo do futebol, né, que é em relação ao John Textor, o gestor do Botafogo, né, o CEO do Botafogo, em ter ontem, por exemplo, ter lá conversado com os senadores em relação às manipulações de resultados. E tivemos também, nos últimos meses, a questão das manipulações de casas de aposta. Eu queria que sabesse de você sobre essa situação atual e do John Textor, se você acha que realmente pode acontecer do futebol parar por alguma coisa, se for comprovado mesmo esses tipos de manipulações, se você é a favor que isso aconteça, caso realmente aconteça de for comprovado tudo isso. Primeiro, eu queria falar que eu sou muito a favor de que, e fico muito feliz de ter se despertado algo que se investigue, que se vá atrás. Porque quem trabalha com futebol quer um futebol moralizado, profissionalizado, e não um futebol de qualquer jeito, não um futebol que a gente muitas vezes está dando a vida, está sacrificando a nossa família, e pode estar havendo algum tipo de manipulação que sequer a gente sabe. Então, isso tudo é muito triste. Então, ver que isso está sendo tema de debate num nível tão alto, eu fico muito feliz. Quanto à questão de paralisação, eu não acredito que paralise. Ser a favor ou não, eu precisava entender o objetivo da paralisação, entendeu? Parar, mas parar por quê? Porque existem pessoas que estão no meio, que podem ser acusadas de algo e os resultados virem a ser contestados, aí beleza, pode ter um fundamento. Mas é tudo muito no início, né? Eu espero que cabe aí a quem é de direito investigar, debater. A gente só espera que isso, né, se resolva e que a gente tenha um futebol brasileiro cada vez mais forte. Ítalo, boa tarde. No último domingo, o técnico Léo Condé disse que a responsabilidade, né, pela rescisão do contrato do Luan foi da diretoria do Vitória. Queria saber a posição de você como diretor de futebol sobre isso. Legal. Sabia que alguém ia perguntar isso. Tudo que acontece quanto ao futebol do Vitória é responsabilidade do diretor. Eu sou o responsável por todo o futebol profissional do Vitória. Todo mundo que entra, todo mundo que sai. Então, eu jamais vou estar aqui para me eximir disso. A partir do momento que a gente entende que o Luan não estava tendo uma minutagem, mediana para alta, e ao mesmo tempo era um atleta que, assim como o Léo falou, e eu enfatizo, vinha trabalhando e trabalhando bem, mas que não tinha essa perspectiva de minutar de uma forma contínua, a gente achou interessante que ele pudesse, como a pergunta anterior falou da janela, que ele pudesse ficar livre, assim como tinha várias propostas de sondagem de outros clubes, ele pudesse seguir o caminho dele para ter uma sequência, porque eu acredito que é isso
que o jogador precisa. Mas, obviamente, a decisão é minha, como a única decisão que eu não tomo é de escalar, o resto, obviamente, tudo passa por mim. Ítalo, saíram Maicon Cleiton, Luan e João Vitor, né? Desses 3 jogadores. A quantidade de jogadores que estão no elenco hoje, você acha que está inchado ainda? O técnico Léo Condé conta, realmente treina com todos os atletas que aí estão? A gente tem alguns atletas, né? A gente sempre está compondo com um ou outro da base, né? O planejamento sempre foi em cima de uma média de 35 atletas, com 4 goleiros, pensando em ter mais ou menos 3 por posições. Então, às vezes isso vai alternar um pouco para mais, né? O DM está vazio, talvez passe um pouco dos 30. O DM encheu, talvez fique um pouco a menos disso, é menor do que os 35. Mas a gente está muito feliz com um grupo que a gente confia e acredita que, se Deus quiser, a gente vai conquistar já essa primeira vitória no final de semana. Ítalo, Alejandro, no último Bavi, saiu vaiado sobre críticas, apesar de ter dado assistência e feito gol nos últimos jogos. Como é que enxerga isso para tentar manter o jogador com a cabeça no lugar e não se deixar levar por isso, ainda mais no início de um campeonato importante como o Brasileirão? Cara, como eu enxergo isso? Eu enxergo isso de uma forma totalmente injusta. Eu enxergo isso de uma forma que não ajuda em nada. Eu enxergo isso de uma forma que quem quer criticar, eu acho, e pensa no melhor para o clube, que critique quando o jogo acabe. Entendeu? Porque, às vezes, o que esse cara corre, o que esse cara se dedica, o que esse cara ajuda o time, entendeu? Futebol moderno é isso. A marcação a gente exige desde ele. Quem consegue olhar o futebol como um todo, um pouquinho, enxerga que no jogo, diversas vezes, ele veio cobrir o nosso extremo, ele veio cobrir o nosso meia. E isso, para mim, né, que vejo o futebol dessa forma, é como se ele estivesse ajudando tanto quanto dando uma assistência, porque, de repente, se ele não marcasse, poderia ter saído o gol do adversário. Então, infelizmente, né, a gente gostar, achar que ele é bom ou ruim, a característica agrada ou não agrada, é opinião, e isso não cabe a mim a julgar. A opinião, cada um pode ter a sua, mas não enxergar tudo que ele entrega no contexto geral dentro de campo, eu acho que é muito injusto. Eu acho que é muito injusto porque ele vem se dedicando e eu acho que isso só atrapalha porque, óbvio, como eu sempre falo, não adianta pegar a qualidade do Messi e botar num cara que está com a cabeça ruim, mentalmente fraco, que não vai funcionar. E eu acho que isso atrapalha. E eu converso pessoalmente muito com ele porque eu tenho uma confiança imensa nele e eu tenho certeza que assim como foi depois do jogo lá acho que Jacobina, que ele perdeu o pênalti, a gente empatou. No outro jogo ele veio, fez gol de virada, fez gol no Bavi, e aí acabou como um dos artilheiros do time. Eu acho que as pessoas e as críticas, elas são válidas, mas elas precisam ser um pouco mais justas, na minha opinião. Ítalo, ainda falando sobre os atacantes do Vitória, o Janderson chega e se junta ao leque de jogadores disponíveis do técnico Léo Condé. Sobre a situação de Léo Gamalho, eu queria saber de você. Tem alguma informação se Léo Gamalho continua no Vitória, se ele deixa? Tem alguma informação que ele vai para Paysandu, por exemplo? Não, sequer a gente ouve alguma consulta, né? Se está rolando alguma coisa, de fato não chegou para o clube, né? Obviamente o Léo foi um dos atletas mais procurados, né? Isso acredito que não é segredo, que todo mundo pode imaginar, porque ele é um dos maiores artilheiros, de fato, né, da Série B. Então, todo clube da Série B tem desejo, obviamente, de contar com ele, que é um cara que agrega demais, que faz gols, que tem uma carreira linda e bonita. O atleta é jogador do Vitória, tem contrato com o Vitória, a janela fechou, ele segue no Vitória, até futuramente, né, o destino de cada um. Eu não sei se eu vou estar aqui mês que vem ou não, então não posso falar pela sequência de ninguém, mas ele é jogador do Vitória, com certeza. Ítalo, você falou que o clube continua monitorando alguns atletas, né? E falou também da possibilidade de jogadores que estão sem clube no momento.
Queria saber se existe realmente essa possibilidade, quais seriam as posições que o Vitória ainda vai buscar, se mantém nos pontas, no goleiro que ficou faltando. E também se você já tem um feedback do departamento médico sobre os jogadores que estão lesionados, se tem alguma perspectiva de volta. Legal. Vou começar pela última, né? O feedback dos atletas que estão lesionados estão cada vez melhores, a evolução deles. Obviamente, né, isso precisa ser verificado dia a dia, né? Ontem eles se apresentaram, assim como se apresentaram hoje de manhã, e a evolução ela vem muito boa. E a gente espera assim que eles estejam aptos o quanto antes. Quanto à questão do mercado de livre, outro extremo, outro goleiro, eu nunca falei para vocês as posições nem quantos atletas a gente iria contratar, justamente por isso. Porque eu sempre digo, se eu falo que são 2, vão cobrar os 2. Se eu falo que é 1 e trago 2, vão falar, então inchou, porque era 1 e trouxe 2. Entendeu? Mas eu entendo a ânsia, né, e é uma ansiedade boa, porque a gente também tem essa ânsia de querer fazer o melhor para o clube, né? Mas hoje a gente está no mercado, óbvio que se vier alguém, tem que ser uma oportunidade, entendeu? A gente não está, nesse momento, procurando, buscando contratações, mas a gente monitora, está atento, e se vier algo que a gente julgue que vai agregar, seja em qualquer posição dessa, né, obviamente a gente vai estar pensando no melhor para o Vitória, que é o que a gente faz aqui o tempo todo. Entrevista encerrada com o diretor Ítalo Rodrigues.